Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós encarnados e desencarnados que estão aqui presentes, nossos irmãos também nos acompanhando pelas redes sociais, no caso o Instagram, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Evangelioterapia. Então, a gente tem nossas lembranças aqui de costumes, né? Nossos lembretes, na verdade. Então, a gente começa sempre pedindo pela questão do celular, que às vezes a gente esquece, deixa o celular lá com o volume alto. Então, vamos lembrar de colocar agora no silencioso, para que a gente não tenha aquela interrupção, né? No momento do Evangelioterapia. Então, lembrando da nossa venda, do lanche, dos livros, né? Na livraria, né, que ajuda a gente a edificar o nosso corpo, o lanche, e o livro ajuda a edificar o nosso espírito, né, e ainda ajuda a também manter a nossa casa. Lembrando da campanha Amor de Quatro Patas, né, onde a gente arrecada ação, né, para os pets e contribui lá com a Associação Protetora dos Animais aqui de Piripiri. Quem puder contribuir trazendo ração, pode deixar aqui com a gente, ali na caixinha, que a gente repassa para os responsáveis. Lembrar também as pessoas que estão no tratamento de passe, não esquecer, né, de passar ali na recepção e colocar o xizinho lá para confirmar mais um dia de tratamento de passe, né, para a gente concluir o tratamento e logo após, ao final da quantidade de passes que foi repassada para a gente retornar ao atendimento fraterno. Lembrando também, agora no dia 31, nós teremos o Festival de Massas, né? O Festival de Massas será dia 31, no sábado, logo após a palestra, né? Encerrando a palestra, a gente já começa o Festival de Massas, né? Quem quiser adquirir o seu ingresso, né? Ele custa apenas R$10, né? Você fica à vontade para se deliciar com as massas que serão ofertadas aqui, como sempre a gente passa muito bem, né, nesse Festival de Massas. E vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, né, do Carlos Flores Pastorino, e no item 85, né, o que ele diz aqui para nós? Não alimente inimizades, procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. É uma mensagem fantástica, né? Então, com essa mensagem, fechemos nossos olhos e peçamos à espiritualidade amiga, os benfeitores dessa casa, que nos auxiliem em nosso entendimento das palavras que serão proferidas hoje aqui para nós, para que assim a gente fortaleça o nosso espírito e sim tenhamos essa força, essa vontade de dar um passo a mais no nosso processo evolutivo, e um deles é perdoar a quem nos fez mal e a quem ainda poderá nos fazer esse mal. Também pedimos, Senhor Jesus, que abençoe o Estácio, que irá aqui proferir essas palavras. Espiritualidade amiga, Maria de Nazaré, esteja com todos nós, Cristo Jesus. E assim seja, graças a Deus. Obrigado, Max. Boa noite a todos. Então, como é de praxe, hoje a gente vai iniciar com a questão do Livro dos Espíritos, questão 16, que está lá no capítulo 2. E vai falar sobre o panteísmo. Aí a questão da questão 16 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar os espíritos com a seguinte questão: aqueles que professam a doutrina pretendem nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus
sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. E os espíritos respondem a Kardec: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil lhe reconhecer o absurdo. E sobre essa questão, Kardec ele ainda faz um comentário para que possa melhorar, para que a gente possa colher alguma coisa sobre essa questão, porque a gente viu aqui na leitura que ela é um pouco assim extensa e um pouco difícil de se refletir sobre ela. Então ele fala: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transforma sem cessar. Se o homem fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-á um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que o concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, refletindo sobre essa questão, naquela época de Kardec, essa crença propriamente dita do panteísmo, eles acreditavam que Deus era toda a natureza. Deus era o vento, Deus era o sol, era as águas, era as plantas, era tipo terremoto, aqueles vendavais, tudo era relação, eles consideravam Deus em relação a isso. E naquela época de Kardec, essa doutrina ela se tornou um pouco mais forte, porque naquela época ela é considerada uma doutrina materialista, e as pessoas, os estudiosos daquela época que não quiseram aceitar o espiritismo, eram contra o Allan Kardec, todos eles aceitavam essa doutrina e criticavam o espiritismo naquela época. E então, como a ciência não podia de nenhuma forma mostrar cientificamente esse fato, aí logo em seguida foi o tempo do surgimento, naquela época do século XIX, do surgimento do espiritismo. E como nós estamos ainda nessa caminhada, nós somos ainda espíritos imperfeitos, e com esse nosso longo estudo que a gente vai seguindo daqui para frente, aqui no Centro Espírita, ou em qualquer outra religião, que a gente tente entender que
material. Deus é espírito e porque ele não pode ser material, porque ele não faz assim, não ocorre nenhum tipo de mudança, assim como ocorre na natureza, porque a natureza ela muda a todo instante. Igual a gente vê na praia, de manhã a água vai afastando, à medida que o sol vai subindo. Quando é à noite, à tardinha assim, o sol vai descendo e a água vai retornando no mesmo lugar. Aí essas são as mudanças que vão acontecendo na nossa natureza. As plantas, no caso das plantas, elas vão, aos poucos elas vão perdendo as folhas, vão dando os frutos vão caindo e depois elas se renovam novamente. E Deus, ele não é assim, ele é inteligência suprema, é infinita bondade e sabedoria. E ele quem criou tudo e todos nós, para que nós possamos ter esse conhecimento, esse entendimento em relação de Deus à natureza, porque como falou aqui, ele que é o criador de todas as criaturas, ele não pode ter aquela semelhança, sendo que como o pintor ele pinta aquela pintura dele e ele mostra os traços e tudo que ele vai querer informar as pessoas naquela pintura. E Deus ele mostra em seus projetos, em toda a natureza, aquilo que a gente quer tentar entender sobre ele. Porque, infelizmente, nós ainda temos, a nossa mentalidade ainda é muito inferior. E não conseguimos, de forma alguma, definir o que realmente ele pode ser. Então, a gente vai encerrando essa parte da questão do Livro dos Espíritos e vamos iniciar a nossa evangeloterapia no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos falar hoje sobre o ponto de vista, os itens 5, 6 e 7. E para a gente iniciar, eu gostaria de contar essa passagem, assim, um pouco dessa passagem daquela época de Jesus que tem relação com este assunto. Quando eu estava estudando e tudo, eu consegui ler e identificar um pouco que tinha uma ligação a esse estudo, que é daquela época do julgamento de Jesus, quando naquela época os fariseus e aqueles senhores das leis levaram Jesus para Pilatos, para ele escolher e julgar ele naquela época. Só que como Pilatos era um cara muito inteligente, era uma pessoa assim, um estudioso, um doutor da lei, que compreendia todas as leis, e quando Jesus chegou à frente dele, ele perguntou a ele se ele era o reino de Deus. E Jesus respondeu a ele que o reino dele não era deste mundo. E ele permaneceu calado. Assim Pilatos foi lá fora e falou para o público: eu não encontro nenhum crime neste homem. E depois ele voltou e perguntou novamente se ele era o rei dos judeus. E Jesus disse para ele: tu o dizes. E assim, com essa relação dessa passagem a este assunto, vem a questão do lado material, que era o poder aquisitivo e tudo que a inteligência de Pilatos que ele tinha, que era coisa material, e a divindade de Jesus Cristo, que ele falava muito da parte espiritual. Ele nunca quis ser aquela pessoa suprema. Se um dia ele foi chamado de rei, mas ele nunca disse que era rei desse mundo, e sim do plano espiritual onde ele vive. Então a gente vai iniciar aqui a leitura do ponto de vista. O item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens.
quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles, examinando a vida terrestre, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem que apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que esta está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então essa parte que ela fala sobre essa questão material. Se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e a gente tem todo o direito de usufruir dos prazeres da carne, da vida e tudo, porque tudo isso é colocado em provas para cada um de nós, para nos testar, para testar a nossa expiação, para ver se a gente consegue, em meio ao nosso burilamento no plano material, se a gente consegue viver ou conviver com aquele tipo de sedução, principalmente através dos vícios, de todos os tipos de vicissitudes que o mundo nos oferece. E para nós que estamos nessa caminhada, estamos nos estudos e tentando compreender essa parte espiritual, que é o que a doutrina espírita nos oferece, nós temos essa visão, como diz aqui no Evangelho, do ponto de vista sobre a vida futura. Porque assim, a gente sabe que a morte ela não existe. A morte é como se fosse a gente fosse dormir hoje e amanhã já acordasse em outro lugar. Que a gente pensasse que nunca tivesse, de certa forma, ido lá. Sendo que nós todos somos de lá, do plano espiritual. E que aqui é só uma passagem, aqui tudo que a gente tem é emprestado. A casa, o carro, uma moto, ou qualquer bem material que a gente tem. Até o dinheiro mesmo que a gente trabalha, soa para ganhar, mas é emprestado. A gente tem que usufruir, mas daquilo que é necessário para nós, mas também colaborando também com o próximo, auxiliando na forma de caridade, de humildade. Todas aquelas pessoas que nos procuram às vezes nessas necessidades. Então, continuando aqui no segundo parágrafo. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda de um menor de seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeito, uma injustiça que é a vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são tormentos que fazem sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre,
no centro da qual está colocado tudo, toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge como o bem que o compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha, e os homens e as coisas vão lhe parecer pequenos. Então, às vezes, assim, tem pessoas que acham assim que tudo que ela adquiriu naquela vida, trabalhou, tem aquelas coisas materiais, e muitas vezes assim, tipo, a pessoa vai indo ali numa estrada ou numa avenida dessas, aí de repente ocorre um acidente, bate numa pessoa, ou a pessoa vai e bate nela ali, no carro, na moto que seja, e aí tem gente que às vezes assim, imagina que aquilo para ele acabou-se o mundo, tanto que ele lutou para conquistar aquele bem material, e aí aquilo ele muitas vezes ele diz assim, isso aqui é o bem material da vida dele, que ele tanto lutou para conquistar, e aí agora tá destruído. Só que essas coisas materiais a gente tem que entender que hoje a gente tem, mas amanhã a gente pode não ter, e que também a gente tem que ter aquela consciência de que coisas materiais a gente perde, mas também a gente pode conseguir novamente. Se Deus ele nos dá, Ele pode nos tirar, mas também Ele nos dá a oportunidade de novamente buscar e lutar para conseguir aquilo novamente. Que às vezes tem gente que se lastima, às vezes se espragueja porque algo aconteceu de errado, ele teve uma perda que para ele assim, é como se fosse assim, tipo a vida dele, porque é uma questão assim, muito imatura para aquelas pessoas que têm esse pensamento. E como aqui no Evangelho fala, nós temos que ter o pensamento que a vida nossa de verdade é lá no plano espiritual. Aqui é como se fosse apenas, lá a gente estuda e aqui é só a prova que a gente vem fazer para ver se quando voltar para lá, a gente não fica de recuperação para ter que voltar novamente e fazer a mesma prova de novo. Porque muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente vem para testar a paciência, ver se diminui mais um pouco o orgulho, a vaidade, o medo de certas coisas. E aí quando chega aqui a gente se depara com esses momentos que vai testar tudo aquilo que a gente veio trabalhar em nós, e aí de repente a gente pega e sai correndo com medo daquela coisa que diz assim, não vou conseguir fazer isso não, porque eu não consigo. E às vezes a gente fica naquela e termina voltando para lá reprovado. E aí tem que voltar novamente para poder trabalhar em cima daquilo, e aí já, assim, pode ser que seja uma coisa mais leve, mas pode ser que eles coloquem outras coisas para que a gente possa conseguir dessa vez. Então, continuando aqui, assim ocorre com aqueles que encaram a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Essa parte que ela fala sobre aquelas pessoas que às vezes, quando vêm de lá para cá, do plano espiritual, eles vêm com aquela cota de pessoas para auxiliar, e aí, com o passar do tempo,
Algumas vezes a pessoa vem com poder aquisitivo bom, bem rico, ou adquire aquilo com mais facilidade, com um trabalho que seja, ou alguma outra forma. Aí de repente começa a aparecer aquelas pessoas para que ela possa ajudar, utilizando a caridade, a humildade. E aí as pessoas vêm na procura dele e ele vai simplesmente deixa elas ir sem cumprir o papel dele. Porque as pessoas vieram para ser auxiliadas e as pessoas às vezes não auxiliam da forma que é para ser. Às vezes manda ir embora, diz que não tem nada para eles e julga as pessoas muitas vezes sem saber o que ele está passando, qual a dificuldade. E aqui no item 6, se todo mundo pensasse desse modo, disse-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo no lugar, ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sobre a sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está de instinto de progresso e de conservação, que estão na lei da natureza. Ele trabalha, pois por necessidade, por gosto ou por dever, e assim cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com os seus fracassos, pensando na destinação que eu espero. Esse parágrafo aqui a gente fala sobre essa questão do nosso trabalho, né? Porque nós trabalhamos para que a gente viva bem, dê conforto para nós ou para nossa família e para todas aquelas pessoas que às vezes estão ao nosso redor, que muitas vezes assim necessitam da nossa ajuda. E a gente tendo esse conhecimento da vida futura, o nosso ponto de vista é totalmente outro. A gente vai querer ajudar, vai estar ali compartilhando tudo aquilo que a gente tem, porque assim, se a gente está passando bem, a gente tendo esse conhecimento, a gente tenta ver o outro bem também da mesma forma que a gente está. Porque a gente vê aí na TV ou na internet tantas pessoas que têm tanto e utiliza um pouco daquilo que eles têm para esbanjar a luxúria, a vaidade. E a gente vê assim no mundo inteiro tantas pessoas que às vezes não têm água para beber, não têm algo para comer. E aí a gente às vezes fica pensando, meu Deus, será que esse pessoal não consegue enxergar essas outras pessoas como a gente consegue enxergar? E às vezes a gente fica pensando, né, se a gente tivesse como auxiliar, tivesse como ajudar, mas aí assim, como aqui falou sobre essa questão da lei de progressão, que todos nós se dirigimos a esse caminho, e também da lei de conservação, que é a gente conserva tudo aquilo que a gente tem, mas também a gente tem que aprender a conservar o próximo, dando a ele aquilo que também ele possa necessitar. E tudo isso é lei da natureza. E a gente trabalha para o nosso bem-estar, para a gente se alimentar, para que a gente possa estar ali buscando algo de melhor para nós. Só que a gente tem que também lembrar dessa parte espiritual, porque o trabalho, ele nutre o nosso corpo físico,
e nos engrandece. Só que a parte espiritual, ele vai nutrir o nosso espírito, e o que a gente vai levar nessa vida para a vida espiritual é aquilo que a gente adquire de bom e de bem para o nosso espírito, para a nossa mente, todas as virtudes. Então, continuando aqui, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o absurdo desses prazeres em prejuízo das coisas da alma é ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Nesse primeiro parágrafo aqui, falando sobre os prazeres da vida terrestre, na questão dos vícios que a gente, às vezes, sim, se a gente tem aquele vício de beber uma cerveja, às vezes de utilizar algum tipo de vício ilícito, de comida também. Às vezes a pessoa tem aquele... É como se fosse um vício de dormir demais. Aí as pessoas que às vezes dormem demais perdem boa parte do dia. Porque se a gente tem um dia inteiro para poder trabalhar, aproveitar aquilo que a gente tem de necessário para a nossa caminhada, e às vezes a pessoa está ali dormindo e o tempo vai passando, e a gente perde muito tempo, que é algo muito precioso para cada um de nós, porque a gente sabe que é passageira, essa nossa vida aqui é passageira. Algumas pessoas, tem gente que consegue chegar a mais de 100 anos, mas tem gente que não consegue nem completar um ano direito, já parte de volta para o plano espiritual. E como ele falou aqui dessa parte do rico, que quando muitas vezes ele tem um conhecimento de que ele não é dono de nada, de que tudo aquilo é só emprestado, se ele perder algo valioso para ele, muitas vezes ele diz: não, isso aí é algo que eu posso conseguir mais na frente novamente. E ele tendo esse pensamento, a gente pode ter um entendimento que ele consegue levar isso com ele até o fim da vida dele, atribuindo esse conhecimento da vida futura. E às vezes tem as pessoas pobres, como fala aqui no Evangelho, que às vezes perde alguma coisa, aí muitas vezes se desespera: meu Deus, será que eu nunca mais na vida talvez não vou conseguir adquirir isso que eu passei 10 anos da vida tentando adquirir essa casa, aí do nada veio um vendaval e derrubou, ou então aconteceu alguma coisa de errado e eu perdi a casa, às vezes até por uma dívida, alguma coisa, e aí a pessoa fica se lastimando, achando que aquilo nunca mais vai retornar de volta para ela. Às vezes pode até retornar de uma forma até melhor ainda, só que pela nossa pouca fé, às vezes a gente acha que as coisas não podem retornar. Mas lembrando também aqui da passagem de Jó, a gente tem que muitas vezes lembrar da passagem dele, porque quando Jesus deixou Satanás tomar de conta de tudo que ele tinha, da família, dos bens materiais que ele tinha naquela época, ele ficou sem nada. E aí, mesmo assim, ele nunca deixou de acreditar que Deus existia e que ele estava ali sempre do lado dele, naquela caminhada que ele estava tendo. E pela fé dele, que era imensa, ele conseguiu. Deus restituiu tudo de volta para ele e até mais daquilo que ele tinha. Até os filhos, a esposa, tudo que ele tinha perdido, os animais e os servidores dele, tudo retornou mais ainda para ele.
E aqui no item 7, continuando, o Espiritismo expande os pensamentos e lhe abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra sobre a vida presente, que se faz do instante que passa sobre a terra, a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos nós os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerando-se apenas uma parte. É o conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e por isso ele reservou o conhecimento para os outros tempos. Então, nessa parte aqui ele fala sobre a questão do Espiritismo, né? O surgimento da doutrina, e a gente, pelo que a gente sabe, a doutrina espírita ela traz esses conhecimentos da vida futura e também o conhecimento de que todos nós que vivemos nos mundos, a gente vive, se a gente vai se melhorando, a gente, quando desencarnar nesse plano de provas e expiações, a gente vai partir para um plano melhor. Vai como se a gente fosse subindo de degrau em degrau. Agora, se a gente permanece estagnado, a tendência é a gente permanecer um pouco na erraticidade e depois de um longo tempo que a gente realmente tiver na necessidade de retornar e tentar buscar voltar atrás sobre aqueles erros que a gente não conseguiu resolver, porque todos os mundos eles são com diferentes espíritos, para que todos nós um dia podemos todos se unirem, para que a gente possa um dia se tornar a família universal, como ele nos espera. Mas, como a gente vê que às vezes tem aquelas pessoas que são mais difíceis de se compreender, tem aquelas pessoas que são colocadas em nossas vidas, que são pessoas que a gente nem conhece, às vezes aí, no olhar a gente já pensa logo, essa pessoa aí, não vou com a cara dela não. Aí esse daí a gente já vê que vai ser uma questão um pouco mais difícil da gente tentar resolver. E muitas vezes tem aquelas pessoas que não são da família, são uma pessoa que chegou agora na cidade, ou que a gente vai para a cidade de outras pessoas e quando chega lá a gente se depara com uma pessoa que parece assim que é como se fosse um irmão, um parente ou um amigo de infância, e quando a gente chega a pessoa está lá e assim, a gente sente à vontade, conversa e tudo, conta a vida para ele conta a vida dele para a gente e fica tudo numa boa. Então assim, para a gente finalizar esse nosso evangelho de hoje, e para a gente refletir, que nós possamos daqui para frente mudar o nosso ponto de vista em relação àquilo que a gente vive hoje e tentar de alguma forma pensar que a vida futura, que é aquilo que nos espera, que é a nossa casa, onde a gente vai voltar, que é que a gente está mesmo só de passagem, que a gente possa refletir todos os dias, assim como Santo Agostinho, que a gente possa pensar assim, antes de dormir, pensar naquelas pessoas, se a gente fez tudo o que podia de certo, ou aquilo que a gente fez de errado, que a gente possa no outro dia tentar melhorar mais
buscar se melhorar, porque Jesus ele espera de cada um de nós que nós busque o nosso melhoramento de dentro para fora, para que um dia a gente possa seguir essa nossa caminhada mais em paz, com menos aflições e tribulações da nossa vida. Então, eu queria agradecer a todos.